Bom dia a todos. A gente vai dar continuidade ao estudo, né, da análise de Fourier. Então vejam, eu gosto de frisar e voltar sempre a isso. Escutou a análise de Fourier, lembrem-se em frequência. Então frequência é muito importante. Muitos sistemas são especificados no domínio do tempo e no domínio da frequência. Em comunicações isso é bem regra, mas em outras áreas também. Por exemplo, até na área de automação e controle, você quer construir uma rede industrial sem fio. Dependendo da situação, você tem que observar quais são as frequências que serão alocadas para evitar interferência com o sistema que vocês estão trabalhando. Então, se você coloca um sistema de telecomunicações que vai operar numa frequência que vai ser contaminada de alguma forma pelo processo, aquele sistema vai ter seu desempenho piorado. Você vai colocar algumas estruturas vai colocar algumas estruturas metálicas que vão refletir sinais. Aquilo pode gerar uma combinação de frequências e algumas frequências podem ser fortemente atenuadas. Se o seu sistema de comunicação estiver naquela faixa de frequência, vai ter problemas. Você quer fazer um controle de um determinado processo. Vai fazer aquisição de dados. A taxa de dados, você tem que observar qual vai ser o tipo de condutor, pá trançado, cabo coaxial que vai transmitir esse dado, saber se ele consegue ou não transmitir em função daquela banda que é necessária para transmitir aqueles dados. E qual é a ferramenta principal para entender o comportamento de sinais de frequência? A análise de Fourier. A análise de Fourier ela tem um apelo matemático. Então a gente saiu da série de Fourier que tem a limitação de trabalhar apenas com sinais periódicos e fomos para a transformada de Fourier. Na transformada de Fourier nós vimos que existe uma integral. Às vezes essa integral pode ser simples ou não. Então, da mesma forma como a gente viu lá na matemática nos primeiros semestres, em que o professor aplicava o conceito, explicava o conceito de limite, mostrando nas variáveis epsilon e delta, e disse, olha, a gente vai conseguir calcular uns limites para alguns casos simples, e depois, usando as propriedades, nós conseguimos determinar limites de sinais e sistemas mais complexos. Então, aqui vai ser a mesma coisa quando a gente está estudando sobre as propriedades da transformada de Fourier. Então, o apelo matemático disso, qual é o apelo matemático? É que você pode, a partir de funções e sinais menos complexos, em que você consegue determinar as transformadas, usar as propriedades para calcular a transformada de Fourier de outros sinais. Com a diferença que aqui nós, sempre que possível, nós damos significados físicos e práticos da aplicação da teoria de Fourier por meio de suas propriedades. Então a gente começou a fazer isso na aula passada e hoje a gente vai continuar. Então o que a gente está trabalhando hoje, que nessa aula nós vamos chamar de teoremas, são propriedades também. Então, iniciando com o teorema da modulação, e adotando a mesma terminologia que nós vínhamos adotando, se você tem uma função f de t, que se transforma numa função f de ômega, quando essa função no domínio do tempo é multiplicada por cosseno de ômega 0t, o resultado é que o espectro, ou seja, a transformada de Fourier, vai ser deslocada para mais ou menos a frequência desse cosseno. E dividir por 2. Bom, a prova é relativamente simples. Se você tem um sinal f de t vezes um cosseno, nós expandimos esse cosseno utilizando a identidade de Euler por e elevado a mais j ômega 0t mais e elevado a menos j ômega 0t. Esse aqui é cosseno mais j seno. E aqui é cosseno menos j seno. Então, mais j seno com menos j seno cancela, fica com 2 cossenos. Sobre 2 dá o cosseno. Então, essa é a escrita usando a exponencial complexa, como se escreve o cosseno. Bom, e aqui usando a propriedade aí de linearidade,
Para calcular a transformada de Fourier, eu posso, esse 1/2 vem aqui para fora desse colchete, e fico com f de t vezes a exponencial positiva, mais f de t vezes a exponencial negativa. Nós vimos que, quando se multiplica um sinal no domínio do tempo pela exponencial, o resultado é que existe um deslocamento em frequência. Então aqui nesse caso a gente vai deslocar para mais ômega zero, então eu fico com f de ômega menos ômega zero, e nesse outro eu desloco para menos ômega zero, então eu escrevo f de ômega mais ômega zero. Então está aprovado. Quando eu estava corrigindo os exercícios da última aula, eu vi que várias pessoas não estão entendendo o significado dessa dupla seta. Essa dupla seta é que você sai do domínio do tempo, que vai ser sempre do lado esquerdo, e vai para o domínio da frequência do lado direito. Colocar uma igualdade aqui é um erro grave, certo? Colocar uma igualdade aqui é um erro grave. Por quê? Como é que uma função temporal, a minha variável independente aqui é o tempo, pode ser igual a uma função em frequência? Certo? Então aqui você vai usar essa dupla seta. Então naquelas deduções que a gente vai fazendo, no final, você tome muito cuidado se realmente tem uma igualdade ou uma dupla seta. Porque quando você sai do domínio do tempo e chega no domínio da frequência, você tem que dizer que aquilo é o resultado de uma operação de transformada de Fourier. Certo? Então eu corrigi vários exercícios que vocês enviaram, alertando para esse fato. Tá? Então, no exercício lá, você tinha a propriedade da derivação em frequência. Então, no final, tínhamos que f de t se transforma em j ômega, j de ômega. Tá? Bom, mas voltando ao teorema da modulação. Então, o que quer dizer isso aqui? Ó? Quando você multiplica uma função f de t, chegar ao deslocamento dela para mais ou menos ômega zero, em que ômega zero é a frequência do cosseno. Bom, graficamente a gente vai mostrar aqui. Ó. Veja, se eu tiver um sinal qualquer, f de t, se a gente tiver um sinal qualquer, f de t aqui, que está dado nesse gráfico, a transformada de Fourier dele é um f de ômega qualquer. Se a gente multiplica esse f de t por um cosseno, então qual vai ser o gráfico disso? Se nós observarmos, o cosseno ele vai ter uma frequência de oscilação mais alta que o sinal, e ele oscila de menos 1 a 1. Quando você multiplica esse sinal de menos 1 a 1 vezes a função, você fica com essa função aqui, esse sinal, né? Oscilando. Ou seja, o sinal f de t vai ser a envoltória do sinal cossenoidal. Ou seja, vai ser o envelope. Em inglês o pessoal chama envelope, eu prefiro chamar envoltória. Então, quando eu tiver um sinal desse tipo aqui, o que é que o teorema da modulação nos diz? Que o espectro, antes centrado em zero, ele vai passar a ser centrado em mais ômega zero e menos ômega zero. E essa amplitude é dividida por 2. Na próxima disciplina, na sequência daqui, vocês vão ver princípio de comunicações. E o professor vai falar que quando você pega um sinal e multiplica por um cosseno, esse sinal ele vai dar a amplitude desse sinal modulado, desse sinal aqui de baixo, que vai ser chamado um sinal modulado. Então, esse procedimento é chamado de modulação em amplitude, ou modulação AM, que vem do inglês Amplitude Modulation, que no Brasil, para a radiodifusão, né, ele está de 525 a 1705 kHz. Então, a frequência desse cosseno para rádios AM vai variar de 525 até 1705. E o que é a modulação, né? O que é modular, né? De uma forma bem direta, modular é variar os parâmetros de um sinal em função de outro. Então, nesse caso específico aqui, a gente está variando a amplitude do cosseno em função do sinal que eu quero transmitir. Então, isso é usado para transmissão mesmo.
em que esse sinal f de t é o sinal que eu desejo transmitir. Então veja, tem um exemplo bem interessante no livro do Latte, de Princípio de Comunicações, que é o seguinte, ele diz, olha, suponha que a gente esteja na aula presencial, né? Aí aquele aluno não estudou muito, pegou aquela questão mais difícil, mas ele sabe que o colega do outro lado da sala estudou mais. Aí veja, se um tiver uma distância muito grande, mesmo que o indivíduo queira ajudar, queira se arriscar a tomar um zero e diga assim, não, eu vou jogar a folha para o outro lado. Essa folha não consegue chegar. Você não consegue jogar uma folha aberta de um lado para o outro. Agora imagine que ele pegue, coloque um pesozinho nessa folha, um peso pequeno dentro e amasse todinho e jogue. Vai ser mais fácil enviar essa informação do lado esquerdo para o lado direito da sala. Então esse é o papel do cosseno. Então, a transmissão em baixas frequências, ela sofre maior atenuação. Então, no processo de modulação, aqui no caso específico seria uma modulação em amplitude, você pega o sinal original e coloca numa frequência mais alta. Vai facilitar a transmissão e recepção do sinal. Tá? E esse sinal cossenoidal, ele é chamado também de portadora, que vai transportar. Do inglês é mais fácil porque ele é chamado de carrier, do verbo to carry, que carry é carregar. Então esse sinal cossenoidal é o sinal que vai transportar a informação que seria o f de t, que pode ser sua fala, um sinal de dados ou qualquer coisa do tipo. E o f de t é o sinal modulante, que pode ser áudio, voz, vídeo, dados e por aí vai. Além das AM de fusão, nós temos a transmissão de TV analógica, era por meio de uma modulação em amplitude também. Bom, mas de fato o que é que eu tenho? Se você conhece a transformada de Fourier de uma função, multiplicar essa função ou esse sinal por um cosseno, a transformada de Fourier já está dada pelo teorema da modulação. Ele vai ser deslocado para mais ou menos ômega zero. Bom, aí aqui vem uma pergunta, né? Por que modular, né? Bom, primeiro a gente tem a alocação de frequências, né? A Anatel é a agência normatizadora no Brasil, né, reguladora no Brasil, nas comunicações. Ela faz as concessões e diz, olha, a Rádio Tabajara em João Pessoa tem 1110 kHz. Então, no sistema da Rádio Tabajara, esse cosseno aqui é centrado em 1110 kHz. Por sua vez, a Rádio Correio, 1340 kHz. Quando vai fazer a recepção, antigamente era por meio de um knobzinho, né, que você ia selecionando. Hoje em dia já tudo memorizado. Mas o dispositivo de recepção, o rádio de recepção, ele sintoniza um filtro nessa faixa de frequência para captar esse sinal e depois faz o processo de demodulação. O professor de Princípio de Comunicações vai mostrar exatamente como são feitos esses processos, né, de demodulação. Bom, a outra característica, a outra motivação para modular um sinal antes da transmissão é reduzir o tamanho das antenas receptoras. Então, lá do eletromagnetismo, a gente sabe que a dimensão de uma antena L, ela tem que ser pelo menos 1/10 do comprimento de onda. Então, a dimensão L pode ser numa antena com abertura circular o diâmetro. Numa antena tipo palito, né? Ou seja, um dipolo, o comprimento desse dipolo. Numa antena com abertura retangular, a diagonal principal. Então é a maior dimensão da antena. Então essa dimensão da antena tem que ser 1/10 do comprimento de onda. Então o comprimento de onda é, lá do eletromagnetismo, C sobre F, em que C é a velocidade da luz no vácuo, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, dividido pela frequência. Então, como a frequência está no denominador, quanto mais alta é a frequência, menor é o tamanho das antenas. Então, a ideia é você transmite o sinal com a frequência mais alta, porque pode-se trabalhar com antenas menores. Bom, e desculpem. Resolvendo um exercício, que é a questão 9 da segunda lista, pede-se para calcular a transformada de Fourier de f de t igual a e menos e elevado a t
cosseno de ômega zero de t. Bom, mas se a gente já sabe que a transformada de E elevado a menos AT ou de t é 1 sobre A mais J ômega, o que é que eu vou fazer? A transformada de Fourier desse sinal vezes o cosseno, usando a propriedade ou o teorema da modulação, é 1 meio, vezes essa função aqui, essa transformada em ômega mais ômega zero, e em ômega menos ômega zero. Bom, depois é só trabalhar com os denominadores, organizar e chega-se a essa expressão. Então vejam, se nós tentássemos integrar essa função de 0 até mais infinito do sinal f de menos at cosseno de ômega zero t vezes a exponencial e elevado a menos j ômega t dt, a gente teria um trabalho danado. Porque eu tenho a exponencial e tenho um cosseno. Em algum momento você teria que expandir esse cosseno usando a dieta de Euler. Então teria muito trabalho. Com o teorema da modulação, a gente resolve esse problema de forma bem rápida. Então lembrando, um sinal vezes um cosseno. Se você já tem a transformada de Fourier do sinal original, é só usar o teorema da modulação. Bom, vamos falar agora do teorema da convolução. Então, o que o teorema da convolução diz? É o seguinte: se você tiver uma convolução no domínio do tempo, aquela operação que é integral de menos infinito a mais infinito e f de tal, g de t menos tal de tal. Em alguns casos é complexo, você tem que determinar limites de integração. Essa operação de convolução equivale a um produto no domínio da frequência. Então veja, no domínio da frequência é suficiente fazer uma multiplicação. E está escrito dessa forma. Algumas pessoas eles chamam de propriedade do produto, essa de baixo. Mas assim, o que nós temos é, sempre que você tiver uma convolução num domínio, no outro domínio é um produto. Então f de t convoluído com g de t, a transformada disso é o f de ômega vezes g de ômega. Por outro lado, quando o produto é feito no tempo, a gente tem que colocar aqui 1 sobre 2π f de ômega convoluído com g de ômega. Por quê? Porque a transformada inversa a gente tem aquele 1 sobre 2π. Na transformada direta não tem. Bom, e a prova para isso, né? Vamos provar. Se você tem um h de t, que é f de t convoluído com g de t, a definição é que isso é a integral de menos infinito até mais infinito, de f de tal, g de t menos tal de tal. Bom, se nós quisermos calcular a transformada de Fourier h de ômega, é a transformada de Fourier do h de t. Quem é a transformada de Fourier de qualquer sinal? É o sinal vezes a exponencial complexa com o sinal negativo e integra em todo o tempo. Bom, mas quem é o h de t? O h de t é esta expressão. Então nós pegamos o h de t e colocamos dentro desta expressão. Aí mais uma vez, então eu vou ficar com a integral da integral. Integral dupla. Lembrando que ela nessa ordenação, ela primeiro está fazendo a integral no domínio tal e depois no domínio t. Então a ideia, acho que qualquer criança, né, quando vê uma integral dupla, a primeira coisa que ele pensa, tem para fazer é mudar a ordem. Qualquer um. Quinta série primária, o menino mal sabe falar, primeiro ano de alfabetização. O menino já sabe. Viu integral dupla, a primeira tentativa é mudar a ordem. Então se a gente muda a ordem de integração aqui. Então lembra, a gente tem tal e depois t. Então primeiro eu vou fazer a integral agora em t. O que é que depende de t nessa expressão? A integral g de t menos tal e e elevado a menos j ômega tal. Então e elevado a menos j ômega t. Então eu fico com t menos tal, e elevado a menos j ômega t. Integrar isso. Mas observe, o que é que eu estou calculando nessa expressão aqui? A transformada de Fourier de um sinal deslocado. Só que quando existe um deslocamento no tempo, isso equivale a multiplicar no domínio da frequência por uma exponencial complexa.
Então isso é igual a g de ômega, essa transformada aqui é g de ômega vezes a exponencial e elevado a menos j ômega tal. Pronto, agora eu fico com a integral em tal. Eu tenho g de ômega, que é constante em relação a tal, coloco para fora da integral, e fico com f de tal e elevado a menos j ômega tal de tal, que é exatamente a definição da transformada de Fourier de f de t. Ou seja, o h de ômega é f de ômega vezes g de ômega. Então, de tal sorte, como o h de t se transforma em h de ômega, o h de t se transforma em h de ômega, logo, h de t, que é f de t convoluído com g de t, vai se transformar em f de ômega vezes g de ômega. Então, vejam. A operação de convolução do domínio do tempo equivale a simplesmente um produto em frequência. Bom, aí a gente tinha falado na aula passada, que estava gravada, como provar a propriedade da integração do domínio no tempo usando o teorema da convolução. Então vejam, a integração do domínio do tempo, ela diz que a transformada da integral de um sinal é a transformada anterior dividido por j-ômega mais π x de zero, o valor desse sinal da transformada em zero, delta de ômega. O que é que a gente vê aqui? Ó? Pronto, se a gente tentar observar o seguinte, pensando, usando a ideia de sistemas lineares. Você tem um sinal x de t, que adentra num sistema cuja resposta é h de t e gera o sinal y. Se a gente tiver como resposta ao impulso o u de t, então logo a saída vai ser a entrada x de t convoluído com o h de t menos tal. Como o h de t é u de t, então eu vou ficar com u de t menos tal. Então a saída de um sistema, quando a entrada x de t arbitrária é aplicada a esse sistema, cuja resposta é o degrau unitário, é dada por essa expressão. Aí vamos analisar. Quem é o u de t menos tal? Lembrando que a integração é feita na variável tal, né? Então, se eu tenho menos tal, então o u ele vai até 0, passa a 1 e continua. Quando eu tenho menos tal, é uma reflexão em torno do eixo y. Então, ele vai começar em 1 e depois vai para 0. E além disso, eu tenho um deslocamento. Então, o sinal u de t menos tal é um sinal unitário até t, e depois de t ele passa a 0, passa a ser 0. Quando você multiplica essas duas funções, esses dois sinais, u de t menos tal vezes o x de t, vamos ficar apenas com o sinal, a expressão x de tal, de menos infinito até t. E quem é a convolução? É a área sobre o grafo dessa função. Quem é a área? Integral de menos infinito a t do x de tal vezes o degrau 1. Ou seja, a integral de menos infinito a t do x de tal de tal. Ou seja, convoluir com um degrau equivale a integrar o sinal. Então, um integrador, se a gente pensar em termos de sistemas lineares, um integrador ele corresponde a um sistema cuja resposta ao impulso é um degrau. Então, veja, integrar um sinal equivale a ter um sistema cuja resposta ao impulso é um degrau unitário. Então, logo, o que é que a gente tem? Um integrador, integral de menos infinito a t do x de tal, equivale a convoluir o sinal x de t com um degrau. Usando a propriedade da convolução, quando você faz uma convolução no domínio do tempo, o que ocorre no domínio da frequência? Produto. Então você vai ter a transformada de x de t, que é x de ômega, vezes a transformada de u de t. Nós já fizemos quem é a transformada do degrau? 1 sobre j ômega mais π delta de ômega. Logo, x vezes 1 sobre j ômega dá x sobre j ômega. E aqui a gente tem a propriedade da filtragem da função impulso. Quando você multiplica um impulso vezes
um sinal qualquer, o resultado é um impulso, agora com área desse sinal no ponto onde o impulso está centrado. Como esse impulso está em zero, π x de zero mais delta de ômega. Bom, então a gente provou aqui a propriedade da integração no tempo, que a gente tinha feito na aula passada, um exemplo. Bom, aí mais outra. Provar o teorema da modulação usando o teorema da convolução. Então vamos lá. Quem é o teorema da modulação? A gente viu no início da aula de hoje. Multiplicar um sinal por um cosseno equivale a deslocar o espectro desse sinal para mais ou menos ômega zero e aparece um dividido por 2 aqui. Então vamos lá. Da forma e a notação que nós usamos aqui, ó, a gente está chamando de teorema da convolução essas duas expressões. E alguns autores chamam propriedade do produto no tempo. Mas assim, quando você multiplica dois sinais no domínio do tempo, e a transformada disso é 1 sobre 2π vezes a convolução das suas transformadas individuais. Então, voltando aqui, vamos provar o teorema da modulação. Então, o que é que vai ter? Quando eu tenho um produto no domínio do tempo, o resultado é 1 sobre 2π vezes a convolução entre esses dois sinais. A transformada de f de t é f de ômega, e a transformada do cosseno de ômega 0t é π delta de ômega mais ou menos ômega 0. Então o cosseno, como é um sinal com frequência única, é natural que a transformada dele seja concentrada em uma frequência que é ômega 0. Bom, convoluir com o impulso, o que é que nós vimos? Equivale a convoluir com o impulso, deslocar o sinal para o ponto onde o impulso está centrado. Então f de ômega convoluído com delta de ômega mais ômega 0 é f de ômega mais ômega 0. De forma similar, nós temos que f de ômega convoluído com delta de ômega menos ômega 0 é f de ômega menos ômega 0. Linearidade aqui da transformada, esse π cancela com esse e fica 1 meio. Então está mostrado aqui que o teorema da convolução, o teorema da modulação foi provado com o teorema da convolução. Vamos adiantar um pouquinho mais. Uma das grandes aplicações aí do teorema da convolução é a análise de sistemas lineares. Então, nos sistemas lineares, nós temos que, quando um sistema com resposta ao impulso h de t recebe como entrada um sinal x de t arbitrário, a saída é a convolução da entrada com a resposta ao impulso. Então veja, nesse cenário, se a gente tiver um sinal e elevado a menos at de t como entrada, e um sistema cuja resposta ao impulso é e elevado a menos bt de t. Aqui a gente está colocando a diferente de b. Então, usando o teorema da convolução, o que é que a gente vai ter? O y de ômega, a saída, é o produto da transformada de Fourier do x de t, que é x de ômega, vezes o h de ômega. Quem é o x de ômega? É a transformada de Fourier de e elevado a menos at de t, transformada exponencial, que eu acho que foi o primeiro cálculo que nós fizemos. Quem é a transformada de e elevado a menos at de t? 1 sobre a mais j ômega. Quem é a transformada de e elevado a menos bt de t? 1 sobre b mais j ômega. Logo, o y de ômega vai ser o produto do x de ômega vezes o y de ômega, que dá essa expressão. Bom, para calcular essa transformada inversa, em algum momento da vida vocês devem ter visto a expansão em frações parciais, que é mais ou menos o seguinte: se eu tenho um produto desse denominador, isso veio da soma de duas frações, uma que que geram parcialmente esse denominador. Então, nesse caso, como o denominador é formado por dois termos, a mais j ômega vezes b mais j ômega, essa fração aqui ela foi originária da soma dessas duas outras. E que a e b são constantes. Desculpa. Então, veja o seguinte. Para encontrar
a solução disso, o valor de A e B, a gente pode multiplicar para encontrar o valor de A, né? A gente pode multiplicar tanto o lado direito quanto o lado esquerdo por A mais J ômega. E depois fazer J ômega igual a menos A. Então, se eu multiplico esse lado esquerdo por A mais J ômega, vai cancelar aqui. Eu vou ficar só com 1 sobre B mais J ômega. Se eu multiplico aqui do lado direito por A mais J ômega, esse aqui vai cancelar, vou ficar apenas com A. E aqui eu vou ficar com B vezes A mais J ômega sobre B mais J ômega. Se nós substituirmos nessa equação toda aqui, J ômega igual a menos A, eu boto J ômega igual a menos A aqui, esse numerador vai zerar. Então B vai embora. Vou ficar apenas com A desse lado aqui. E substituindo J ômega igual a menos A, eu chego à conclusão que A é igual a 1 sobre B menos A. De forma análoga, se você multiplicar os dois lados por B mais J ômega e fazer J ômega igual a menos B, você vai chegar à conclusão que esse valor de B grande aqui é 1 sobre A menos B. Então, de tal sorte que essa expressão aqui pode ser escrita como A, 1 sobre B menos A, dividido por A mais J ômega, mais B, 1 sobre A menos B sobre B mais J ômega. E usando a propriedade da linearidade, a gente calcula a transformada inversa. Então, 1 sobre B menos A é constante, transformada inversa desse termo. 1 sobre A menos B constante, vezes a transformada inversa desse termo. Então eu estou calculando aqui a transformada inversa de y de ômega, que vai me dar y de t. Quem é a transformada de 1 sobre A mais J ômega? Aqueles pares de transformada que nós calculamos. É elevado a menos AT ou de t. E a transformada inversa de 1 sobre B mais J ômega é elevado a menos BT ou de t. Faz uma arrumação aqui para ficar mais bonitinho e chega-se a essa expressão. Tá? Bom, agora indo de forma mais geral aqui. Se a gente tiver agora um sistema desse tipo, quando nós tivermos um sistema que seja modelado por uma equação diferencial linear com coeficientes constantes. Então aqui esse aqui não é menos não, viu? É só um tracinho. Então é d ao quadrado y de t dt, 5dy de t dt, mais 6y de t igual a 2x de t. Se esse sistema, ou seja, um sistema que tem essa resposta, essa equação diferencial relacionando entrada e saída, tiver como entrada 2e elevado a menos 2t ou de t, qual vai ser a resposta? Bom, aqui eu não preciso escrever aqui um delta para determinar a resposta ao impulso, para depois fazer a convolução com esse sinal e determinar a saída. A transformada de Fourier, ela tem o poder de transformar uma equação diferencial em uma equação algébrica com coeficientes constantes. Então veja, se a gente tem a equação diferencial d2y de t dt2 mais 5dy de t dt mais 6y de t igual a 2x de t. Se a gente calcula a transformada de Fourier em ambos os lados, o que é que a gente observa? Qual é a propriedade da derivação? Quando você deriva o sinal em frequência equivale a multiplicar por j ômega. Como aqui nós derivamos duas vezes, j ômega ao quadrado. Mais 5, a propriedade linear, transformada de y de t dt, j ômega y de ômega. Transformada de y de t, y de ômega. E a transformada de x de t, x de ômega. Então veja, a gente transformou uma equação diferencial em uma equação algébrica. É só resolver a equação algébrica. Coloca y de ômega em evidência aqui. A gente fica com j ômega ao quadrado, mais 5j ômega mais 6. Depois a gente vai colocar saída sobre entrada. Então, esse x de ômega passa para cá e esse termo passa para o denominador. Então, y de ômega sobre x de ômega vai ser igual a 2 sobre j ômega ao quadrado, mais 5j ômega mais 6. Bom, e nós vimos que, olha, se a transformada de Fourier
da saída é o produto de y de ômega, x de ômega vezes y de ômega. Quando o x vem para o denominador, eu tenho um h de ômega. Então essa expressão é a função de transferência do sistema, que é a transformada de Fourier da sua resposta ao impulso. Bom, se essa é a transformada de Fourier da resposta ao impulso, para esse sistema com essa entrada, basta eu determinar a saída, é suficiente o produto da função de transferência, transformada de Fourier da resposta ao impulso, vezes a entrada. Então essa é a resposta ao impulso, vezes a entrada, a transformada da entrada. Como aqui eu tenho e elevado a menos 2t de t, a transformada dele é 1 sobre 2 mais j ômega. Bom, aqui a gente pode decompor esse sinal, né? Observe. Aqui eu tenho j ômega ao quadrado mais 5 ômega mais 6. Se nós pensarmos em dois números cujo produto é 6 e a soma 2, esses números são... a soma é 5. Esses números são 2 e 3. Então, decompondo esse trinômio aqui, ele é igual a 2 mais j ômega vezes 3 mais j ômega. Eu posso juntar esse 2 mais j ômega com esse outro, e ficamos que o y de ômega é 2 sobre 2 mais j ômega ao quadrado, dividido por 3 mais j ômega. Bom, mas isso é a resposta à transformada de Fourier de y de t. Se nós quisermos y de t, tem que fazer a transformada inversa. E para fazer a transformada inversa, mais uma vez, o que é que nós fazemos? Expansão em frações parciais. Então veja, agora eu tenho que pegar e calcular essa, a expansão em frações parciais. Como eu tenho aqui o termo 2 mais j ômega ao quadrado, esse termo gera duas frações, uma com 2 mais j ômega e a outra com 2 mais j ômega ao quadrado no denominador. Mais um outro termo que é 3 mais j ômega. Bom, aqui a gente vai fazer o mesmo procedimento. Se a gente multiplica tanto o lado esquerdo quanto o lado direito por 3 mais j ômega e substituir j ômega por menos 3. Substituir j ômega por menos 3. Então, esse aqui vai zerar e esse zera. Aqui eu vou multiplicar, né, por 3 mais j ômega, vai embora. E eu vou substituir menos 3 aqui. Então, quando eu tenho 2 mais menos 3 dá menos 1. Menos 1 ao quadrado, 1. 2 dividido por 1, 2. Bom, para calcular A, eu multiplico o lado esquerdo e o lado direito por 2 mais j ômega ao quadrado e substituo j ômega por menos 2. Então, se eu multiplicar tanto o lado esquerdo quanto o lado direito por 2 mais j ômega ao quadrado, isso aqui vai embora. E substituindo j ômega por menos 2, eu fico 3 menos 2, 1. 2 por 2 dá 2. E para calcular o B, que é esse termo aqui, você pode derivar, mas também pode fazer o seguinte. Basta pegar, como você já calculou o valor de A e C, se você substituir j ômega igual a 0 nessa expressão, você chega a esse sinal aqui, a esse valor de B. Então, de tal sorte que, para fazer a transformada inversa, então a gente pode usar uma tabela, ou então a gente já fez esse cálculo. Diga, Gabriel. Professor, isso também é válido quando eu quero calcular de Laplace? Vale também, exatamente. Exatamente, é válido para Laplace, vai ser válido para a transformada Z também. Essa sua pergunta, Gabriel, foi muito importante, vai valer 0,001, ou seja, 1 milésimo na sua nota final, pelo seguinte motivo. Aqui a gente está apresentando uma série de propriedades, uma série de técnicas matemáticas. Nas próximas unidades, a gente vai trabalhar com transformada de Laplace, transformada Z e transformada de Fourier em tempo discreto. Esses conhecimentos que a gente está usando aqui, por exemplo, teorema da convolução, que transforma uma equação diferencial numa equação algébrica, pode ser resolvida. Tem que fazer a transformada direta e inversa. Quando eu tenho uma função desse tipo, a gente tem que fazer a expansão em fração parcial, ela vai servir também para a transformada de Laplace. Então, quando nós estivermos falando, apresentando a transformada de Laplace, que é o assunto da nossa terceira unidade, nós vamos fazer muitas referências a esta unidade, certo? Então, por exemplo, a expansão em fração parcial está aqui.
certo? O teorema da convolução. O teorema da convolução vai valer também para a transformada de Laplace. Convolução no domínio do tempo, produto das transformadas de Laplace. Como adicional que a transformada de Laplace tem uma região de convergência, a gente tem que analisar a região de convergência. Mas essa observação foi muito importante. Ela vai valer e observem tudo. Aqui vai ter uma série de essas propriedades que nós estamos estudando, vai ter um impacto e um dual disso, se não de forma direta, mas um pouquinho aproximado na transformada de Laplace e transformada Z e transformada de Fourier em tempo discreto. Tá? Bom, então, voltando para cá, se a gente sabe que A é 2, então a transformada quando eu tenho 2 mais J ômega ao quadrado é T elevado a menos 2T ou de T. Como A é 2, tem um para cá. A transformada inversa de 1 sobre 2 mais J ômega é E elevado a menos 2T ou de T. Como B é menos 2, eu coloco menos 2 aqui. E por último, usando um procedimento de raciocínio similar, a transformada de 3 mais J ômega é E elevado a menos 3T ou de T. Como C calculado foi 2, 2 é elevado a menos T ou de T. Junta essas expressões e escreve aqui. Mas o que é que fica, ou seja, qual é o conceito que está por trás? Você vai ter um sistema que está sendo modelado por uma equação diferencial. A transformada de Fourier nos permite transformar essa equação diferencial numa equação algébrica. Resolve-se a equação algébrica e calcula a sua transformada inversa. Nós vamos ter a resposta do sistema àquele sinal específico. Bom, vamos caminhar um pouquinho mais. Como eu falei, né, hoje temos mais um teorema, né? Teorema de Nyquist. Nunca diga Nyquist, né? Nyquist. Que também é chamado de teorema da amostragem. Só, deixa eu fazer uma interrupção aqui. Tá tranquilo, senhores, até agora? E senhoritas? Alô? Sim, professor. Pronto, perfeito. Eu gosto de deixar gravado, porque um ponto ou outro que vocês tiverem dúvida, depois vocês podem visualizar também. A minha ideia era deixar isso disponível o tempo todo para vocês no SIGA-A, mas o SIGA-A tem limite de memória. Então a gente pode usar 2 GB. Como eu tenho 3 disciplinas, então os vídeos não vão sair. Mas em particular é até bom que os vídeos saiam com o tempo, porque aí vocês têm que ir lá no SIGA-A e baixar os vídeos de todas as aulas, certo? Então durante a aula não deixar para o final do semestre ou um dia antes da prova. Pode falar, quem levantou a mão. Bom dia, professor. Só uma sugestão. O senhor não analisou a possibilidade de fazer uma playlist no YouTube e colocar essas aulas gravadas? Facilitar aí, né? Miguel, deixa-me dizer assim, eu poderia até ter essa possibilidade. Mas uma vez estando lá a playlist, essa é a minha motivação para não fazer a playlist. Pelo menos dois motivos que eu tenho. O primeiro deles é que eu deixaria fácil para o aluno baixar quando quiser. Ele não teria aquele compromisso de ter aí 2 semanas depois que foi postado, baixar do sistema, guardar no celular ou no computador dele. E o segundo é que eu gosto de deixar tudo oficial. Certo? Se você olhar aqui no SIGA-A, eu consigo vislumbrar aqui como é que tá. Vamos aqui acessar aqui o SIGA-A só para vocês verem uma coisa. Eu consigo acessar e ver mais ou menos como é que está a movimentação da turma na disciplina. Então eu vejo se o pessoal está acessando, está baixando os vídeos, quem está interagindo mais. Deixa eu mostrar aqui Eu não sei se vocês como alunos têm acesso a essa parte. Depois de clicar 1000 vezes. A gente só consegue ver as atividades e os materiais postados. Essa parte de dados não. A gente vem aqui. Esperar um pouquinho que está muito lento. Estatística, a gente bota aqui relatório de ações. Sempre esperando aqui. Tá meio lento hoje. Aí eu vejo aqui, tá vendo? Como estão os acessos. Tá? Então eu gosto de ter esse controle. Eu não sei se no YouTube eu conseguiria ver quem está acessando, quem está baixando. Tá? Então é por isso. Mas assim, de fato, se alguém
precisar de um vídeo, de uma aula que por um vacilo ou por outro perdeu o arquivo ou não baixou, é só mandar um e-mail que eu forneço uma forma adicional para baixar, tá? Então é por isso, mas a motivação é pedagógica, certo? Não é por maldade não, dizer não, eu vou tirar para os alunos não verem, quem não baixou, não baixou. Não, é para o aluno saber que se ele não baixar o arquivo naquelas 2 semanas em que o arquivo de vídeo está disponível, depois ele vai ter que entrar em contato comigo para baixar, tá? Então é mais um apelo pedagógico, certo? E se o SIGA tivesse mais capacidade de armazenamento, eu deixaria o semestre todo. Bom, então vamos retornar à aula. Então essa sua observação, Miguel, é sempre importante. Olha. Tudo que vocês acharem que pode melhorar a compreensão da turma nessa disciplina, falem. Quem não quiser falar assim na aula, pode mandar um e-mail, porque, né? Além de ajudar a turma em si, ajuda as turmas que virão, entendeu? Se tiver alguma ideia, alguma modificação de procedimento, estamos sempre abertos a novas experiências. Ok? Então vamos retornar ao Teorema de Nyquist, que também é conhecido como Teorema da Amostragem. Bom, a gente já falou, mas vamos revisar um pouquinho. A amostragem, ela é uma das etapas da conversão analógico-digital, também conhecida como conversão AD. Então, na conversão AD, a gente vai ter pelo menos 3 etapas, que é a etapa de amostragem, a etapa de quantização e a etapa de codificação. Então veja, se a gente tiver um sinal analógico, a etapa de amostragem é pegar intervalos igualmente espaçados desse sinal. Então esse é a amostragem, é a discretização do tempo. No entanto, se a gente olhar essas amplitudes aqui do sinal original, elas continuam tendo infinitos valores. Então para isso, para poder converter esse sinal em bits, eu preciso quantizar. Quantizar é discretizar a amplitude do sinal. Então você vai ter amplitude. Então, por exemplo, se a gente aqui estabelecer 8 níveis, esses serão os níveis associados. Bom, de tal sorte que cada valor desse, em vez de ser armazenado o valor original, é armazenado o valor discretizado ou o valor quantizado. Por que é armazenado o valor quantizado? Porque quando você quantiza, você chega a ter um número finito de níveis. Então esse número finito de níveis vai me possibilitar a ter palavras binárias de tamanho finito para representá-la. Então, de tal sorte que se eu tenho 8 níveis discretos, eu preciso de pelo menos 3 bits para representar cada nível, e aqui está da forma como eles estão sendo representados. Então a cada nível discreto eu estou associando uma palavra binária de 3 bits. Observem que essas palavras elas estão organizadas em código de Gray, porque a diferença entre palavras adjacentes, palavras que estão lado a lado, é apenas 1 bit. Então, por exemplo, essa palavra aqui é 000. Se existe um erro para cima, você vai pegar 010. Se errar para baixo aqui, o último bit, 011. Então todas essas palavras aqui estão ordenadas dessa forma. Por exemplo, 11 para a palavra adjacente, 101. Então 110. Eu tenho apenas um erro. Então veja, aqui associada a essa representação vai ter um erro de quantização. E o erro de quantização é o sinal original, aqui que está marcado em preto, menos o sinal em vermelho, que é o sinal quantizado. Bom, então o que é que a gente vai ter? Esse D é chamado de passo de quantização. Se nós calcularmos L é o número de níveis de quantização, então nesse caso aqui L é igual a 8. Quando nós calculamos log de L na base 2, então por exemplo 8 na base 2 é 3, então eu preciso de 3 bits. Então, para transmitir esse sinal, para a representação desse sinal analógico,
seria a seguinte sequência de bits. Primeiro eu teria 1, depois 001, depois 101, depois 101, depois 000 e por último 011. Então, em vez de se transmitir ou armazenar esse sinal analógico, eu teria o sinal digital, que em sua última análise são bits. Bom, então esse é o processo, um modelo do processo de conversão analógico-digital, em que envolve a amostragem. A amostragem é o processo em que você vai tomar amostras igualmente espaçadas no tempo do sinal de interesse. Mas o que é o teorema da amostragem ou o teorema de Nyquist? O teorema da amostragem ou teorema de Nyquist, ele é muito simples. A gente vai ter uma dedução complexa, mas ele é muito simples. É o seguinte, ele diz, olha, se um sinal tem frequência x, ele deve ser amostrado com uma frequência de amostragem igual a 2x. Ou seja, o dobro da maior frequência do sinal. Então vamos dar um exemplo prático aqui. Nas comunicações voz para telefonia digital, ele assume que você vai ter componentes de frequência que deixam a voz inteligível até 4 kHz. Então, como o sinal que se deseja fazer a amostragem tem 4 kHz, a frequência de amostragem deve ser 2 vezes essa frequência máxima, que é 8 kHz. Então é só multiplicar por 2. Você tem um sinal lá gerado aí, está fazendo a monitoração de um... Por exemplo, carro. O carro está... A rotação do motor. Você tem uma taxa, 6.000 revoluções por minuto. Divide 6.000 por 60, dá 6.000 por 60, dá 100. Então, 100 é a frequência de rotação desse sistema. A frequência dele. Para mostrar esse sinal, você precisa no mínimo 2 vezes isso. Então, eu precisaria de 200 Hz. Tá? Então, é mais ou menos isso. Agora, vamos ver a dedução. Primeiro, o enunciado do teorema. Ele diz: seja f de ômega um sinal limitado em frequência. Ou seja, f de ômega é igual a 0 quando o módulo de ômega é maior do que um ômega m, um ômega máximo. Então ele diz, f de t é unicamente determinado por suas amostras f de nt. Então, ó, esse f de nt são essas amostrazinhas aqui, ó, que você vai pegar para n variando inteiro. Se a frequência da amostragem é ômega sampling, a amostragem em inglês é sample, a amostra é sample e a amostragem é sampling. Então, a ômega s maior do que 2 vezes ômega s. Em que ômega s é a frequência de amostragem dada por 2π sobre t. Então, a partir das amostras de x de t, o sinal pode ser reconstruído gerando um trem de impulso periódico cujas amplitudes são os valores amostrados de amplitude. Esse trem de impulso é então processado por um filtro passa-baixa ideal com ganho T e frequência de corte maior que ômega m e menor que ômega s menos ômega m. Nessas condições, o sinal recuperado será exatamente f de t. Ou seja, lendo essa definição do teorema, ninguém entende nada. Então, por isso que a gente vai precisar provar para entender o que está sendo falado. Então, vamos lá. O que é que o teorema diz? Olha, você vai ter um sinal f de t qualquer. Esse sinal f de t vai ser amostrado. Então, amostrado é tomar as amostras, os valores daquele sinal, em instantes intervalados com período t, né? Então, de t em t segundos você pega. Bom, matematicamente, a gente pode ver que esse sinal pode ser obtido multiplicando o sinal original, f de t, por um trem de impulsos. Então, o que é que eu vou ter quando eu faço esse produto? Um trem de impulsos, cujos impulsos não mais são unitários, mas sim o valor do sinal naquele ponto. Isso basicamente é uma chave que você fica pegando aquelas medidas do sinal. Bom, como o teorema de Nyquist fala em frequência, a gente tem que calcular o espectro, ou seja, a transformada de Fourier dessa função amostrada.
certo? Então eu tenho que calcular a transformada de Fourier de f de at, que vai ser f de ômega. Bom, da forma como nós botamos aqui, f de at é f de t vezes o trem de impulsos, ΔT de t. E quem é o trem de impulsos? É o somatório de impulsos deslocados, com n variando de menos infinito a mais infinito, de t menos nt. Então eu quero calcular a transformada de Fourier desse sinal, f de at. Bom, para calcular a transformada de Fourier a gente tem várias formas, mas a gente vai optar por essa aqui. Quem é a série de Fourier desse ΔT de t? O trem de impulsos. Então aqui nós temos o trem de impulsos. A série de Fourier, aqui no caso, a exponencial, é 1 sobre t, integral em t de f de t vezes a exponencial com sinal negativo. Como esse sinal é periódico, nesse caso específico eu vou integrar de menos t sobre 2 a t sobre 2. Nesse intervalo aqui, o ΔT de t é um impulso, delta de t vezes e elevado a menos j ômega t. Propriedade da filtragem da função impulso. A integral de um impulso vezes um sinal qualquer, uma função qualquer, é o valor dessa função no ponto onde o impulso está centrado, que nesse caso é 0. É elevado a 0, então eu tenho 1, f de n é igual a 1 sobre t. Ou seja, o delta de t pode ser escrito na sua série de Fourier exponencial, que é 1 sobre t vezes elevado a mais j n ômega 0t. Então essa é a representação em série de Fourier do trem de impulso. Bom, agora veja o seguinte, se a gente quiser calcular a transformada de Fourier de um sinal periódico a partir de sua série, como é que eu posso fazer? Então veja, se eu tenho um sinal escrito na sua série de Fourier, então f de t é igual a integral, igual ao somatório com n variando de menos infinito a mais infinito, do fn, que é o coeficiente da série, vezes a exponencial complexa. A transformada de Fourier é pegar esse sinal, f de t, multiplicar pela exponencial complexa com sinal negativo e integrar em todo o tempo. Pega essa expressão e substitui aqui. Criancinha pequena, você tem uma integral e um somatório, qual é a dica? Inverter a ordem. Então, se primeiro é feito o somatório e depois a integral, primeiro nós vamos fazer a integral. Então, como a integração é feita em t, eu deixo tudo que tem t aqui dentro. Então, o fn é constante e vem para fora, e eu vou ficar com esta expressão. Se a gente olhar para essa expressão aqui, o que é que eu tenho? Eu quero a transformada de Fourier dessa exponencial. Só que a transformada, eu posso observar isso como uma transformada de 1 vezes a exponencial. A transformada de 1, que é uma constante, é 2π vezes 1. 2π vezes 1, delta de ômega. Só que como foi multiplicado pela exponencial, gera um deslocamento. Então a transformada de Fourier dessa parte aqui é elevada a jn ômega 0, é 2π delta de ômega menos n ômega 0. Bom, se isso é 2π delta de ômega menos n ômega 0, posso colocar aqui, a gente vai ficar com 2π somatório com n variando de menos infinito a mais infinito, do fn delta de n menos ômega 0. Aí veja, esse é um resultado importante, porque diz, olha, se uma função é periódica, a transformada de Fourier dela vai ser desse tipo. Ou seja, que é um espectro discreto. Então, quando o sinal é periódico, você consegue decompor esse sinal em exponenciais, que em última análise são senos e cossenos, e eles têm frequência bem determinada. Bom, se a gente junta essas duas coisas, 1 e 2, que o delta de t tem essa expressão, e o f de ômega, é a transformada de Fourier de uma função cuja a série exponencial foi determinada, é dada por essa expressão, a gente chega a isso. Delta de t de ômega, então a transformada de Fourier do trem de impulsos, que eu estou chamando aqui delta maiúsculo de t de ômega, vai ser 2π vezes o somatório com n variando de menos infinito a mais infinito, de 1 sobre t, que é o fn lá, né? Delta de ômega menos n ômega 0. Esse
2π sobre t fica aqui fora do somatório. E eu vou ter basicamente o seguinte. A transformada de Fourier do trem de impulsos vai ser um somatório de impulsos igualmente espaçados de ômega zero. Mas eu quero o espectro do sinal amostrado. O espectro do sinal amostrado. Quem é o sinal amostrado? Vamos voltar para lá. Ó. Quem é o sinal amostrado? O sinal amostrado é o produto do sinal original vezes o trem de impulsos. Então volta para cá. O sinal amostrado, FA de t, é o sinal original vezes o trem de impulsos. Teorema da convolução. Quando você tem um produto no tempo, a gente fica 1 sobre 2π aqui, né? 1 sobre 2π vezes a convolução. Corrijam aqui, 1 sobre 2π. Bom, veja. Se o espectro f de ômega é esse, o que é que nós vamos ter? Vamos ter esse espectro convoluído com esses impulsos em frequência. Convoluir com o impulso equivale a deslocar o sinal para o ponto onde o impulso está centrado. Então eu vou pegar esse sinal e deslocá-lo para cada um desses impulsos aqui. Bom, olhe esse caso aqui. Eu desloco esse espectro para cada um desses impulsos. Veja, se esse é o sinal original e este é o espectro do sinal amostrado, como é que a partir desse espectro eu chego ao espectro original? Bastando apagar essas partes, né? Excluir essas partes. Só que essas partes aqui são componentes de alta frequência. Então essas componentes de alta frequência, elas são eliminadas com que tipo de filtragem? Você quer eliminar altas componentes, vocês fazem uma filtragem o quê? Passa baixa. Então se você faz uma filtragem passa baixa, a gente recupera o espectro original. Então veja, o espectro do sinal amostrado é a transformada de Fourier deslocada para cada um desses impulsos da frequência de amostragem. Bom, agora é o seguinte, para que isso ocorra, eu consiga separar esses espectros, essa distância aqui, ômega zero, tem que ser maior do que daqui para cá é a frequência máxima do sinal mensagem, do sinal f de t, ômega m, e daqui para cá. Ele tem que ser, no mínimo, 2 vezes o ômega m. Esse ômega zero, para que essa situação ocorra, tem que ser 2 vezes o ômega m. Porque senão, se ômega zero é menor do que 2 ômega m, quando nós deslocarmos o espectro para os impulsos, quando ômega zero está aqui, vai acontecer isso. E nesse processo aqui, vai aparecer o fenômeno que em inglês chama aliasing, que seria a sobreposição do espectro. E quando ele sobrepõe assim, você não consegue mais separar com a filtragem passa baixa. Então, por isso que o teorema de Naips diz, olha, você consegue recuperar a informação original do sinal, desde que a frequência de amostragem seja, no mínimo, 2 vezes a maior frequência do sinal. Então é isso aqui. Então essa é a prova do teorema. Embora seja complexa, vocês vão ter que olhar com calma também, mas o resultado é muito simples e tem uma aplicação muito grande. Então aqui eu vou mostrar o seguinte, eu queria mostrar isso para vocês, alguns exemplos, né, da aplicação. Mas antes de falar da aplicação propriamente dita, eu queria que vocês observassem os exercícios que estão na lista de exercícios lá de vocês. Olha, ENAD 2005, questão sobre teorema de Naips, a 25. Questão 53, ENAD 2008, estava lá também. ENAD 2014, estava lá também. ENAD 2019, estava lá também. Assim, e se vocês também estiverem pensando em fazer outros concursos, né? Não só o ENAD, mas outras provas. Existem várias possibilidades para a nossa carreira de engenheiro, né? Nossa profissão. Você tem as agências reguladoras
ANEEL, Anatel, ANA. Você tem alguns cargos que exigem conhecimento específico na área, por exemplo, Polícia Federal. Eu tenho inclusive um colega meu que terminou doutorado comigo na época, lá em 2003. Passou um tempo como professor lá em Salvador também, que foi meu colega, e depois fez concurso para a Polícia Federal. Hoje ele é perito da Polícia Federal. Aí na época ele me chamou para fazer o concurso e tinha questões de NICOST lá. Então, assim, em termos de concurso, para quem vai fazer concurso técnico na área de engenharia, a chance de cair alguma coisa relacionada ao teorema de NICOST é muito grande. E o teorema de... Eu acho que cai porque é fácil, né? O teorema de NICOST é 2 vezes a maior frequência do sinal. Então vamos resolver esses exercícios. Vamos resolver esses exercícios aqui. Bom, ele diz o seguinte, o enunciado: cabos elétricos de linhas de transmissão estão sujeitos a vibrar sob o efeito do vento. Estas vibrações podem alcançar algumas dezenas de hertz. E um sistema projetado para monitorar com boa precisão esse fenômeno capta um sinal elétrico analógico proporcional à aceleração instantânea do cabo, com as seguintes características. A faixa de frequência vai de 0 a 100, a amplitude menos 10 a mais 10 volts. Aí ele diz, esse sinal é digitalizado, então conversão AD, com resolução de 50 mV e transmitido para uma central de processamento onde é analisado. Aí ele pergunta, do ponto de vista teórico, qual a mínima taxa de transmissão destes dados digitalizados em bits por segundo? Aí veja, o problema é exatamente esse. Ó. Ele tem um sinal que vai ser digitalizado. Ele varia de menos 10 a mais 10 volts. Cada espaçozinho desse aqui, ou seja, o D aqui, cada espaço desse é 50 milivolts, vai ser amostrado. E qual é a taxa de transmissão? Resolver, né? Bom, o número de níveis discretos, L, que a gente chama lá, vai ser a excursão de amplitude. O sinal tem uma excursão de amplitude de 20 volts, né? Que varia de 10 a menos 10. E divide pelo passo lá de quantização. 50 milivolts. 20 volts dividido por 50 milivolts dá 400 níveis. Para codificar 400 níveis, eu preciso de 9 bits. Porque 2 elevado a 9 é 512. Eu não poderia usar 8 bits, porque 2 elevado a 8 é 256. Uma forma de calcular é N é igual, essa função aqui que a gente bota o Sale, né? É a maior inteiro. Você calcula log de 400 na base 2 e pega o maior inteiro. Menor inteiro. Menor inteiro, o maior inteiro. O maior inteiro. Isso aqui é o menor inteiro maior do que o número. Aqui é o maior inteiro menor do que o número, né? Então 8,64 aproxima para 9. Vamos lá. Você tem... Eu já dei esse exemplo, né? Tem 6 pessoas. Pode falar, Gabriel. Professor, nessa daí, eu fiz o teste, tanto com LN, com o log normal e o log da base 2. Deu completamente diferente. Tem que sempre que ser na base 2. Não, tem que ser sempre na base 2, porque você quer bits, não é? Tem que ser sempre bits. A minha dúvida é que você tem que pegar aqui o maior inteiro. Quando você tem 8,64, eu poderia aproximar para 8 ou para 9. Mas aqui, obrigatoriamente, você tem que pegar o número maior. Por exemplo, se esse log aqui desse 8,1, você tem que aproximar para cima. Aí o exemplo que eu queria dar, Gabriel, é o seguinte. Suponha que existam 6 pessoas para viajar daqui para Recife. E os carros normais, convencionais, cabem 5 pessoas. Se você dividir 6 por 5, dá 1,2. Aí você não pode aproximar para 1. Você tem que aproximar para 3. Para 2 carros, né? E leva 3 em cada um, porque senão vai tomar uma multa. Então aqui sempre você vai aproximar para cima. Bom, e a frequência de Nyquist? A frequência de Nyquist a gente viu na dedução, é 2 vezes a maior frequência do sinal. Então, como o sinal tem maior frequência 100 Hz, a frequência de amostragem ou a frequência de Nyquist tem que ser 2 vezes 100 Hz, que é 200 Hz. Então, se em cada amostra você pega 9 bits,
Logo, a taxa de transmissão em bits vai ser 9 vezes 200, 1800 bits por segundo. 1800 bits por segundo. Aqui. Vamos lá, mais uma vez. Outro exemplo. Se a gente, no ENAD 2008, um concerto de um famoso pianista com duração de 1 hora, foi digitalizado e armazenado em um site de músicas clássicas. A faixa de áudio considerada para a digitalização foi de 0 a 10 kHz, utilizando taxa de amostragem 10 vezes a de Nyquist. Então veja que ele, eu quero usar 10 vezes a de Nyquist para melhorar a qualidade. 10 vezes a frequência de Nyquist. Então, se a frequência de Nyquist é o dobro, nesse caso a frequência de amostragem foi 2 vezes 10, 20 vezes maior. Tanto que a gente vai calcular aqui, cadê? 10 vezes 2 vezes 10 kHz. Certo? Então eu pego a maior frequência e multiplico por 20. E diz que a amplitude foi quantizada com 512 níveis. Então, se é 512 níveis, log de 512 na base 2, log 512 na base 2 são 9 bits. Então, cada amostra é codificada com 9 bits. Aí eles, para realizar a transferência de dados deste site, o computador utilizado consegue manter uma taxa constante de 4 megabits por segundo. Você baixa 4 megabits por segundo. Aí ele pergunta, com base nas informações acima, o tempo estimado em segundos para baixar esse arquivo do computador é... Bom, a gente já sabe que a frequência de amostragem é 200 kHz e que eu preciso de 9 bits. Como o tempo de duração desse concerto foi 1 hora, temos 3.600 segundos. Então o total de bits vai ser, dado que eu tenho uma taxa de amostragem de 200 kHz, eu vou multiplicar 200 kHz, eu pego 200.000 amostras por segundo. Cada amostra leva 9 bits e eu tenho 3.600 segundos. O que vai me dar 6,48 gigabits. Bom, e o tempo para baixar isso? Você divide os 6,48 gigabits pela taxa de download, que é 4 megabits por segundo. Dividindo 6,48 GB por 4 megabits por segundo, a gente vai ter 1.620 segundos. Letra A. Letra A aqui. Bom, essa 54 está resolvida aí, vocês vão fazer. Eu vou passar para 58, que é a do ENAD mais recente. O ENAD são 3 em 3 anos, né? Então vai acontecer um ENAD agora. Não, 2014. Não, aqui foi o que eu peguei, né? Mas eu teve um ENAD aqui em 2005, depois 2008. Pronto. Possivelmente vai ter um ENAD agora em 2022. Mas vamos analisar isso, esse problema agora. Esse foi do último ENAD, que está na lista de exercício lá de vocês, que é o 58. A figura 19, então ele está mostrando magnitude do espectro, né? Então frequência. Ele tem um sinal pintadinho aqui em verde, que vai até 50 Hz. E tem um ruído aqui em torno de 60. Então tem um sinal verde que eu quero, sinal aqui em vermelho, o ruído. A figura 19 ilustra a magnitude do espectro de frequência de um sinal analógico, que deverá ser amostrado e analisado digitalmente. Falou em amostragem, teorema de Nyquist. Tem que ser 2 vezes a maior frequência do sinal. No mínimo, né? Então sabe-se que esse sinal tem seu espectro de frequência maior de 0 do que 0 e menor do que 50 Hz. Então o espectro dele é esse, entre 0 e 50 Hz. Sabe-se também da existência de um ruído entre 58 e 62 Hz, que poderá afetar o processo de amostragem. Aí ele diz, para atenuar o ruído e posteriormente, então você atenua o ruído e posteriormente amostra o sinal utilizando o critério de Nyquist. A frequência de corte FC do filtro passa-baixo ideal e a frequência de amostragem serão. Então veja, se você quer um filtro passa-baixa, ele tem que ter uma frequência de corte, ou seja, aquela frequência a partir da qual o sinal é descartado. Então veja, se
a frequência de corte do filtro passa baixa tem que estar entre 50 e 60, né? Então se a gente olhar aqui, ó, entre 50 e 60, a letra B e C já está errada, porque você vai ter um filtro passa baixa. Se você colocar um filtro passa baixa de 62 Hz, esses dois sinais vão passar. E o objetivo do filtro passa baixa é remover esse ruído. Então, nessa primeira análise eu poderia deixar a letra A, letra D e letra E, porque os dois estão entre 50 e 60. Então vai passar aqui, ó, o filtro passa baixa. Agora, para amostrar como o sinal que eu quero, ele tem frequência máxima 50 Hz, a taxa de amostragem de Nyquist é 2 vezes 50, 100. Então eu tenho que amostrar ele com o mínimo 100 Hz. Pode ser mais, mas o mínimo é 100. Então se você combinar aqui, ó, a letra A vai embora, porque a segunda frequência não é de 100 Hz. A letra D que estava sobrando, ela pode ser, ó, 50 e 120 Hz, porque o sinal já foi filtrado. Mas a letra C não, a letra E não, porque tem 50 e 50. Então a resposta correta é D. Você faz a filtragem em 50 Hz e pode amostrar depois o sinal a 120. Bom, senhores, com essa explicação eu termino aqui o Teorema de Nyquist, que era o que eu tinha planejado para a aula de hoje. Peço que vocês deem uma olhada na dedução, mas principalmente veja a aplicação, porque ela pode ser chamada muitas vezes, viu? Então certamente peguem todas as provas, façam esse exercício, peguem todas as provas anteriores que estão lá e vejam que sempre tem uma questão de Nyquist, tá? Aqui levantou a mão, Felipe, pode falar. Nessa última questão, se tivesse, por exemplo, na letra E, 130 Hz, ela poderia. Qual seria a correta? Seria as duas? Veja o seguinte. Teria que ser a menor? Veja o seguinte. Se as duas, aqui ela tivesse, o 130 poderia ser também. Agora, aí vamos fazer um juízo de valor. Quando eu tenho 130 Hz, eu tenho mais amostras por unidade de tempo, mais amostras por segundo. E eu tenho 120, eu tenho menos. Quanto mais amostras eu tenho, eu preciso de mais bits para codificar, não é? Então, se a letra aqui fosse 130, eu ainda continuaria escolhendo a letra D, porque na letra D eu precisaria de menos bits para codificar aquele sinal. Porque como o ruído já foi filtrado, a taxa de amostragem eu poderia fazer a 100. Porque 100 é o que garante o Teorema de Nyquist. Ó. O Teorema de Nyquist lá no início, que a gente botou aqui, ó, a frequência de amostragem tem que ser 2 vezes a maior frequência do sinal. Então, idealmente, veja assim que tem vários outros fatores por trás, né? Você tem atenuação de filtro, construção de filtro abrupto, você tem que adicionar códigos para correção de erro, mas quando ele fala do ponto de vista teórico, a gente já isola isso tudo e quer saber, olha, eu consigo construir um filtro passa-baixo ideal. Então, se você tem uma frequência acima da de Nyquist, não está melhorando a qualidade, porque o Teorema de Nyquist já garante que com aquela frequência você consegue recuperar o sinal. Tá? Aí essa sua pergunta, Felipe, foi interessante. Aí eu vou falar a explicação mesmo. Na telefonia digital, a frequência ideal mesmo, que eles olham, até 3.4 kHz é um sinal com inteligibilidade. Então o indivíduo vai falar, o outro vai entender. Agora, por que a amostragem é feita a 8 kHz, que corresponderia a uma frequência máxima de 4? É porque quando você faz 4, você não precisa ter um filtro passa-baixa muito abrupto. Você pode ter um filtro mais suave. Então, por isso que escolheu-se a frequência de 8 kHz, que garante uma recuperação de frequência até 4 kHz, mas o filtro teria que ser muito abrupto. Então, por isso que eles pensam na frequência de 3.4 kHz, garantindo a inteligibilidade do sinal de voz. Teve outra pessoa que perguntou aqui no chat... observa, a pergunta aqui interessante, Matheus. Se a parte do ruído estivesse na mesma faixa de frequência do sinal, como faria para filtrar? O professor lá de Princípios de Comunicações vai lhe explicar direitinho como é que faz isso. Mas veja, suponha que esse ruído estivesse bem aqui. Ó. Então o que é que acontece?
Quando esse ruído está aqui, então ele está contaminando muito essa faixa de frequência do sinal. Aí o que faria? Você atenua essa faixa de frequência mais forte do que as outras. Porque você distorce um pouco o sinal, você reduz um pouco da potência do sinal naquela faixa de frequência, mas vai reduzir muito mais o ruído. Entendeu? Então você faz o que se chama... isso ocorre muito em comunicação com modulação FM. Porque na modulação FM o processo de recepção envolve uma derivada. Derivada, a função de transferência dela é ômega ao quadrado, então amplifica as componentes de ruído em alta frequência. Então, no processo de transmissão, ele já aumenta, dá um ganho nessas frequências mais altas, para que quando o ruído acometa aquela faixa de frequência, você possa atenuar. Então você atenua, você deu um ganho no sinal naquela faixa de frequência, vê o ruído, aí você atenua tudo. Então o sinal vai voltar à sua componente original, mas aquela porção de potência de ruído ela reduz de forma significativa. Entendeu? Aí esse processo em FM é chamado de sistema de ênfase, que seria pré-ênfase na transmissão e dê-ênfase na recepção. Certo? Mas isso vocês vão ver em princípio de comunicações. E alguém tem mais alguma dúvida? Ou vamos direto para a chamada? Vamos direto para a chamada. Eu espero que vocês estejam lendo também. Não adianta só acompanhar essas aulas e não revisarem as notas, lerem um livro e tentarem resolver os exercícios, tá? Nossa prova está marcada para o dia 19, então a gente vai ter... dia 22. A gente tem mais 2 aulas. Uma aula para fechar o conteúdo e outra aula de revisão e exercícios. Vamos lá fazer a chamada, dia de 8 de abril. Vamos lá. Adina está presente? Albert? Não. Ana Júlia? Bruno Marques. Quem respondeu agora? Aí? Presente, professor. Bruno. Vamos lá. Eduardo Guedes. Presente. Perfeito. Eduardo Vanderlei. Professor, o Eduardo Vanderlei colocou aí no chat, ele teve que sair mais cedo, mas botou o nome dele já. Perfeito. Elton Davi. Presente. Ótimo. Fabiano de Souza. Presente. Beleza. Felipe Leonardo. Presente, professor. Ótimo. Francisco Sales. Presente. Ótimo. Gabriel Lira. Nada. Gabriel Souza. Presente. Gabriel Oliveira. Isabelle. Ítalo. Joebert. Presente. Perfeito. Jorge Gomes. Jorge. Ele colocou no chat. Perfeito. Maria Eusa. Respondeu no chat. Chat, né? Maria Heloísa. Tá aqui, professor. Ótimo. Matheus Everton. Presente. Miguel Marques. Aqui, professor. Ótimo. Paulo Gabriel. Tô aqui, professor. Ótimo. Pedro Freitas. Presente, professor. Ótimo. Pedro Henrique. Presente. Perfeito. Rafael Pereira. Presente, professor. Perfeito. Stephanie. Tiago Lael. Tomás. Vinícius.
Tiago está presente, é só ir no chat. Certo. Tomás está também. Vinícius. Ana Júlia está perguntando se o senhor colocou presença. Coloquei agora. Vinícius. E Wesley. Presente, professor. Pronto, deixa eu salvar aqui. Pessoal, eu vou parar a gravação. Vou parar aqui.